Bom dia, ouvintes da Rádio Mundial. Novamente, eu e Nakamura-san estamos aqui nos apresentando, agradecendo a vocês pela audiência e agradecendo a Deus por mais esse dia de hoje. Pois é, hoje nós vamos começar o programa diferente. Aliás, nós temos iniciado o nosso programa diferente. E hoje eu trouxe uma pessoa muito especial, que ele sempre está na linha conosco. Ele sempre fala de São Carlos, que é o nosso professor Orivaldo Scaldelay. Bom dia, professor, tudo bom? Bom dia, Eda, bom dia, Nakamura, bom dia, ouvintes, né? Tudo bem, graças a Deus, né? Fugi um pouco de São Paulo, fui lá para São Carlos, estou bem e tudo em paz e desenvolvendo assim uma série de coisas, sempre trazendo algumas coisas novas para vocês aqui. Aliás, não só para vocês, para todos, né? Que aliás, hoje eu gostaria de falar para vocês, porque hoje o professor Orivaldo está aqui, na nossa mesa vocês podem notar que nós temos vários aparelhos que nós podemos chamar, né? Podemos chamar de aparelhos, instrumentos, algo assim, instrumentos, né? E o professor Orivaldo, então, vai nos explicar a radiestesia, o que é, como é feita a radiestesia magnética, que muitas pessoas não conhecem, né? E também a geobiologia, como é que se trabalha com essa energia. E eu estou vendo aqui um aparelho muito estranho, inclusive. Então eu queria que o senhor falasse assim. Agora vamos começar então pela radiestesia. Por radiestesia, né? Porque semana passada foi o curso de radiestesia, né? E as pessoas sempre saem de lá felizes da vida. Então vamos começar pela radiestesia, professor. Então, a radiestesia é uma técnica, eu sempre repito isso, uma técnica, uma forma de pesquisa, correto? Existe a radiestesia convencional, que nós sempre falamos aqui para os ouvintes, e a radiestesia magnética que acabamos desenvolvendo. O diferencial está em que a radiestesia magnética, o radiestesista não consegue interferir nas respostas. Ele vai pesquisar e interferir. Isso. É muito importante quando se fala de campos magnéticos, porque tudo que existe no universo aliás, nós vivemos num campo magnético. Vivemos num campo, né? O sistema cósmico é um sistema magnético, né? E a partir da radiestesia magnética também, onde ela é executada com uma placa magnética, com um pêndulo magnético. Potencializando o magnetismo, porque nós temos o polo negativo e positivo, nós vivemos no meio deles. Exatamente. Agora, então, a radiestesia magnética usa-se, então, um pêndulo, a placa magnética. Exatamente. Não é? E as pessoas, o radiestesista, ele vai perguntando, ele vai fazendo pergunta, e dentro daquele campo magnético artificial, né, as respostas vêm com certeza absoluta de que não há erro, não há engano, entendeu? Também, aproveitando, falando de radiestesia magnética, né, foi numa continuidade desse desenvolvimento que nós acabamos desenvolvendo a geobiologia magnética. A geobiologia magnética também é um diferencial, né? Aliás, por favor, professor, levante um pouquinho essa placa. Olha o trabalho de uma geobiologia. Lembrando que essas cores, né? Por que são cores diferentes? Por que esses ímãs? Então, em cima de uma planta, né, uma planta baixa, né, de uma residência, de uma empresa, enfim, qualquer edificação, é pesquisado para saber as possíveis energias nocivas ali existentes. Quer dizer, então, pesquisado essas energias nocivas, né, aí busca-se o quê? A contrapartida magnética. Então, por isso que essa placa ela está colorida, porque através da radiestesia, né, é possível saber quando aqui tem uma ausência de energia, que pode ser uma ausência de energia advinda de subsolo, ou mesmo ambiental, campos eletromagnéticos, pensamentos nocivos e etc. Agora, como tudo no nosso sistema ele é composto de espectros, através da radiestesia magnética, né, a planta, a casa, o ambiente, ele vai ser dividido, isso é feito
feito através de pêndulo, né? É dividido em ambientes conforme os espectros necessários. Tudo pesquisado. Tudo pesquisado. Aqui não tem, aqui não tem chute. Não tem chute, de jeito nenhum. Então, o próprio pêndulo, ele vai acabar indicando cada área dessa e qual que é o espectro que tem que ser posto nessa área. Esses espectros, eles são calculados com neodímios. Sim. Isso aqui são ímãs, né? São campos magnéticos desenvolvidos em neodímios, né? Que ele tem uma intensidade maior. Potente mesmo. Muito a gente potente. Não consegue desgrudar, muito difícil. O neodímio desse menor, ele tem, por exemplo, em torno de 1.200 Gauss. Nossa. Isso para quem conhece, né? O campos magnéticos sabe como isso é forte. Muito forte. É muito forte. Agora, o interessante disso, Eda, né, ouvintes, é assim, é que se pegar um pêndulo, por exemplo, como este aqui, né? Sim. Esse aqui é um pêndulo que nós acabamos desenvolvendo lá em São Carlos. Sim. É um pêndulo chamado cone duplo, né? Então pode ver que ele tem 2 cones. Esse pêndulo, ele tem todos os espectros aqui, né? Sim. Todos os espectros existentes, que são 12. Então, criada essa placa... Quando nós falamos em espectros, nós estamos falando em cores. Em cores. Que, aliás, que espectro é uma palavra técnica. Tem todas as cores, espectro ou cores é a mesma coisa. Sim, sim. Então, quando foi determinado através da radiestesia, que aqui, por exemplo, é um azul muito forte, né? Sim. Essa placa pronta, né? E colocada no ambiente dela mesma, né? Se nós formos, a placa está no mesmo ambiente, na mesma residência. Sim. Se nós formos vamos dizer, no ambiente correspondente, que pode ser a sala, a cozinha, o quarto, o escritório, enfim. Se nós formos no ambiente correspondente com um pêndulo desse, né? Aqui, por exemplo, é azul. Quer dizer, girando e sintonizando em azul, não é em cima da placa que ele vai girar. Ele vai girar no ambiente. Comprovando que ali, aquele espectro ou cor, ele é predominante. É predominante o azul. Isso que eu acho um espetáculo da geobiologia, isso, que de repente a sua cozinha precisa de um azul, ou precisa de um verde, ou precisa de um vermelho. Então, ele indica qual a cor que ele precisa. Exatamente. E de repente a minha casa está pintada de azul, né? Minha sala está pintada de azul. Só que não é o azul lá, aquela minha sala, não é o azul que eu preciso, é de uma outra cor, né, professor? Então, isso não quer dizer as cores pintadas, cores em parede, né? Sim. Elas não são predominantes, nada, na verdade, né? Elas não são predominantes. O que é predominante, é bom, às vezes até uma palavra um pouco conhecida, são as cores intrínsecas que o ambiente necessita. Sim. Ou seja, intrínseco de uma cor é aquela cor alma. Sim. Aquela cor que predomina realmente, né? Sim. Então, quando se coloca um verde aqui nesse local, né? Se nós formos lá, né? Fisicamente no local com um pêndulo e medir, o pêndulo vai girar. Então, por exemplo, aqui está azul. Se eu for neste local com esse pêndulo, né? O pêndulo, ele tanto faz em cima da placa, como ele faz no próprio local, ele vai girar, porque funciona por ressonância. Exatamente. Olha, tanto que está aqui girando, que se eu colocar aqui, ele para. Sim. Isso é um pêndulo que funciona por ressonância, não é um pêndulo que funciona na radiestesia convencional ou mental. É muito importante a geobiologia. Né? Lembrando, né, que isso tudo faz parte da cura da casa. Não é, professor? Sim. Porque para que é geobiologia, afinal? Só para ficar bonitinho? Não é? Não, só para ter essas cores? De forma alguma. Não. Porque toda casa tem alguma coisa errada, né? As casas, principalmente casas, existem vários aspectos que não vai dar tempo de comentar tudo, mas construções feitas em cima de aterro, de ludo, entendeu? Casas antigas onde houveram muitas desavenças, muitas brigas, isso fica impregnado no ambiente, impregnado na parede. Até pelo fato de enterrar animais. Enterrar cadáveres de diversas formas. E quantas casas eram aterro e de repente
facilmente construir um prédio ou uma casa lá, né? Exatamente. E hoje, aliás, tem pouca terra e isso é muito fácil. É muito comum hoje. Muito comum, é. É muito comum pegar, onde aqui em São Paulo é comum em várias áreas, Sim. os antigos lixões, né? Sim. Onde eram depósitos. Lá na Zona Norte teve até explosões de gás. Exatamente. Lá, por causa que era um aterro. Exatamente. E fizeram todas aquelas casas e tudo mais. Então, quer dizer que tudo isso é para correção, vamos dizer, essas casas principalmente têm as patologias. Né? Exatamente. Até então são emissões patológicas que depois, feito um trabalho de geobiologia, é compensado. É bom deixar claro o seguinte, porque aí alguém pergunta assim, e um apartamento, né? Sim. Então, é muito importante explicar que, feita uma placa dessa num apartamento, é como se o apartamento tivesse sido encapsulado, exatamente. Então, aquele apartamento dentro daquele prédio, ele está protegido por um campo magnético. Uhum. Então, e o campo magnético, ele não permite vibrações baixas, vibrações nocivas. Sim. Basicamente, é assim que a coisa funciona. Uhum. E tudo feito com radiestesia. Sim. E as pessoas podem nos procurar para os cursos que nós damos. Claro! Sempre lá no Espaço dos Aromas, nós temos com frequência o curso de radiestesia, temos também o curso de geobiologia. Então, é só ligar, acessar o nosso site sempre no www.espaçodosaromas.com.br e também acessar o nosso Facebook, que está sempre em dia, né? A Cátia está lá, né, sustentando o nosso site, deixando... E também, você também tem um site, né, professor? Eu tenho o site onde fica disponível esse material todo, as aulas, as datas de curso, é o www.biopendular.com.br. Então é o biopendular.com.br. Exatamente. Ali tem muitas informações a respeito disso que nós estamos falando. Sim. Agora é importante, professor, o senhor está com outro material, aliás, com um monte de material aqui. Então, esse material aqui que estou vendo aqui, que parece uma arma, sei lá eu o quê, né? Mudando um pouquinho de geobiologia para esse, ou nós continuaremos com aquele? Eu acho que daremos uma sequência. Daremos uma sequência, né? Então vamos lá com aqueles aparelhos, isso. Esse aparelho, ele é um transmutador químico. O próprio nome já diz, transmutador químico. O que se coloca aqui no centro dessa peça, ele vai transmutar, ele vai aliviar, ele vai tirar todas as nocividades. Então, se colocar aqui, por exemplo, cigarro, maçã, banana, todas essas coisas com agrotóxico, né? Depois de um determinado tempo aqui, isso olha, eu vou dizer com toda a segurança, principalmente a questão do cigarro, que o cigarro mostra muito, né? A pesquisa feita pela USP em São Carlos demonstrou que o cigarro, depois de um período aí, não tinha mais toxicidade. Eu não estou incentivando ninguém a fumar, mas quem fuma depois de colocar o cigarro aqui, não tem mais toxicidade nenhuma. Graças a Deus nós não fumamos, né, exatamente. Professor? Agora, nós temos esse livro aqui. Esse livro, é um lançamento, né? Esse livro eu desconhecia. O tanto que você desconhecia. Não é um curso. Esse livro, ele tem todo o material, né? Sim. Olha que para poder pesquisar. Ah, que interessante. Então, com a radiestesia, esse livro ele facilita as pesquisas, né? Sim. Então, com o pêndulo em certos pontos no corpo, né? Então, olha, é interessante, né, o senhor dizer isso, né, mostrando aqui um pouquinho, né, tá mostrando aqui o corpo humano. Significa, então, que a radiestesia é muito útil para terapeutas. Exatamente, né? Exatamente. Muito útil. Eu falo isso porque lá no Espaço dos Aromas, as meninas lá do ambulatório, né, e muitos conhecidos meus usam o pêndulo para detectar o que é que está acontecendo. Né? Então, já começa aqui pela forma humana, né? Pela forma humana, né? Além disso, né? Sim. Nós temos aqui, muita coisa, coisa. Mas gráficos diversos, sim, né? Sim. São diversos gráficos, porque as pessoas fazem radiestesia, faz o curso, depois não sabe qual que é o gráfico que ela pode utilizar. Então, exato, aconteceu muito comigo. Então qual gráfico que eu uso para aquilo, qual gráfico que eu uso para aquilo. Então
nós temos aqui um universo de gráficos. Olha, eu comprei, inclusive, gráfico que não tem nome. Eu falei, para que eu comprei isso de verdade? Então, é um livro onde tem N gráficos, inclusive explicando cada gráfico como que se aplica. É um manual, na verdade. Esse livro ele é um manual, e está bem, tá bem explicadinho, bem explicadinho. Aqui tá as os gráficos de pesquisa. Gráficos de pesquisa, isso é ótimo. Por exemplo, o gráfico de pesquisa que não tem problema nenhum em ser copiado, né? A pessoa ela pode tirar cópia, né, desse livro, né, e utilizar para poder fazer pesquisa. Não é como o gráfico emissor que tem que ter todas aquelas linhas corretas, né? Sim. Então, o livro, olha, é muito material de pesquisa, muito material de pesquisa. Muito material mesmo. Aqui explica sobre alguns instrumentos. O que falta muito é realmente material para pesquisa, né? Por exemplo, uma dona de casa, ela tendo um material desse, ela vai falar assim, o que é que a minha casa tem? É psíquico? É espiritual? Isso, não é? Exatamente. Nossa, a gente já é meio caminho andado. É meio caminho andado. Né? Mesmo que você não faça um curso completo de radiestesia, esse livro, aliás, se você teve um curso básico de radiestesia, você vai saber fazer uma pesquisa bem profunda para saber qual o motivo, né, daquela patologia, do que está acontecendo. Porque tem todo um material em mãos para a pessoa saber qual que é o instrumento, né, ou qual é o gráfico mais adequado para aquela situação. Com certeza. Porque às vezes a dúvida é sempre grande a respeito disso mesmo. É verdade. Que gráfico eu uso, como é que eu pesquiso, quanto tempo, enfim, perguntas e perguntas. Com certeza. Esse manual ele vem facilitar. Muitas perguntas, um manual muito bem construído, né? Pelo menos, inclusive esse aparelho, nós lançamos tudo isso agora, né? Aparelho, livro, que é para poder facilitar o radiestesista, não é à toa o que o senhor está lá em São Carlos, né? Não é à toa que o senhor está em São Carlos, Não é à toa que eu vou para São Carlos quietinho lá no meu cantinho. Quietinho no cantinho, aprontando as dele. Agora, falando em aprontar as dele, né? Esse é o mais recente, esse é o Nenê, né? Esse é o Nenê. Então, esse aparelho aqui... Esse aparelho, ele é chamado de emissor de onda seleta. Por quê? É um emissor, ele emite, né? Claro, né? Onda seleta, porque aqui, ó, nós temos um seletor de espectro. Né? Lembrando que o espectro são importante. Cores. São cores, lembrando que as cores são importantes. De repente eu estou precisando de um azul intenso ou de um vermelho intenso, né? Ou eu estou no excesso de alguma outra cor. Então, no pêndulo, você vai detectar qual a cor que você precisa, Isso, né, professor? Exatamente, né? Exatamente. Agora, a intensidade de todos os instrumentos que eu conheço, que eu trabalho com N aparelhos, de todos os aparelhos, o que eu acabei percebendo em minhas pesquisas, né, e desenvolvendo, que tem mais intensidade e tem resultado assim fantástico, é esse aparelho. Você viu algumas experiências que nós fizemos lá, né? Nós fizemos uma experiência, uma pessoa que estava com muita dor no fêmur, né? Estava com uma dor intensa do fêmur. Na hora não, porque demora, a gente tem que ver pela radiestesia quantos minutos vai ter né? que vai ser aplicado e tudo mais. Isso também é necessário ter um pouquinho de conhecimento de radiestesia, conhecimento, né, da régua, inclusive, né, professor? Exatamente. Porque aí nós vemos assim, quantos minutos nós precisamos, né? Quantos minutos, qual é a cor? Qual é a cor, exato, que é o mais importante. Exatamente. Então, automaticamente, quando ele é apontado para nós recebemos a cor e essa intensidade, né, de tantos minutos. Quantos minutos? Porque isso aqui Por não que ele funciona dessa forma, professor? Não entendi. Qual assim? O que tem dentro dele? Então, ele é assim, primeiro, ele é formado, esse aparelho ele foi desenvolvido há 70, 80 anos atrás, de uma forma, não como está aqui, de uma forma de emissão única, né? Que é chamado de bomba C. Qualquer pessoa que entra na internet e vai pesquisar bomba C, o que é, então o que tem esses elementos verticais e tem esses elementos horizontais. Esse elemento horizontal
capta todos os espectros. E aqui nós selecionamos. E esse aqui é o chamado canhão, é o que direciona a cor para o ponto necessário. Bem, voltando aqui lá... É que manda bomba mesmo. Então, agora é muito forte isso aqui, é muito forte. Sim, agora, é muito forte, é então, o que aconteceu é o seguinte, isso aqui já foi desenvolvido de certa forma, só que tinha uma emissão única, que era o verde elétrico negativo. Sim. Isso as pessoas que Belisal, na época que desenvolveu, eles utilizavam isso aqui para bombardear tumores. Sim. Só que era só para tumor. E tinha um tempo mínimo para poder trabalhar com o aparelho. Sim. E obtiveram o resultado, claro. Agora, o que nós fizemos lá em São Carlos? Nós pegamos a bomba que tinha uma emissão e conseguimos a dominar todas as emissões que ela tinha e fazer com que de uma ela emite 12. Então, é assim. Agora, dependendo da necessidade da região, do local, você pode trabalhar com aquele espectro que precisa. Ou mesmo o acupunturista que ele trabalha basicamente com seda ou tonifica. Sim. É só trabalhar com o azul, o índico e o laranja, é uma coisa impressionante como o efeito. O efeito, olha, sinceramente. Impressionante isso. Eu trabalho com pirâmide há muitos anos, é mais ou menos dentro daquilo que a pirâmide emite. Só que aqui, vamos dizer, a emissão é muito mais forte. Muito mais potente. A palavra certa mesmo é uma bomba. É uma bomba. Foi chamado de bomba devido a emissão ser muito potente, né? Sim. Agora, como conseguimos pegar essa bomba e distribuir para que ela emitisse os 12 espectros conhecidos, as 12 cores, né? Então, se eu fosse relatar aqui as experiências nossas de como as pessoas tem melhorado. Eu não gosto muito de usar a palavra cura, esse tipo de coisa. Claro. É muito complicado. Mas pessoas que chegam lá em São Carlos, né, com diversas o pós-cirurgia, né, ou preparando para cirurgia, entendeu? Uma ONG que nós trabalhamos junto, eles dão assistência para pessoas que fazem tratamento de câncer. O que esse aparelho dá de apoio energético, exatamente. As pessoas começam a se sentir bem, porque depois daqueles tratamentos fortes, né? Sim, é verdade. A químio, por exemplo, a pessoa fica derrotada. Então, o uso desse aparelho coloca uma outra energia, é uma outra situação. Sim. Então, aqui, como chama esse aparelho, professor? Emissor de ondas seletas. Emissor de ondas seletas. Então, olha, vai ficar lá no Espaço dos Aromas à disposição de todos, podem ir lá, né? E vocês também poderão acessar, acesse nosso site www.espaçodosaromas.com.br e também acesse no Facebook, né? O Facebook, compartilhe conosco e também no YouTube, tá? No YouTube nós estaremos demonstrando tudo isso para vocês saberem um pouquinho mais. Professor, agora nós já estamos chegando no finalzinho do nosso programa, por favor, as suas observações. Bom, eu quero agradecer, né, a oportunidade de mostrar isso, né? Sim. Mostrar esse trabalho, aí convidar as pessoas para os cursos lá no espaço. Sim. Nós damos curso lá de geobiologia e de radiestesia magnética, né? As pessoas procuram aproveitar que é um conhecimento não só para atender a própria pessoa e a família, mas muitas pessoas começam a ganhar alguma coisa. Radiestesia foi uma das primeiras coisas que eu fiz quando abri o espaço, então, né? Faz ideia. Então, está aí disponibilizado tudo isso, esses aparelhos. Se as pessoas quiserem conhecer um pouco mais, entra no site www.biopendular.com ou no Espaço dos Aromas e está tudo disponibilizado. E as pessoas não precisam ficar constrangidas de fazer pergunta para mim, não. Pode perguntar. Se eu souber, né? Está aí à disposição, né? Se você não souber, você inventa, né? Se eu não souber, eu vou pesquisar. É isso aí. Professor, muito obrigada pela sua participação de coração e esteja sempre conosco. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado a todos.